Olá, hoje nós vamos falar sobre o modelo de negócios para controle de projetos chamado metodologia Canvas, ou do inglês Business Model Canvas, BMC. Nós vamos ver primeiro quais são os objetivos dessa aula, né? Então, hoje a gente vai apresentar os conceitos gerais e a contextualização, né, desse modelo de negócio Canvas. Então, o controle de projeto, a gente já viu em outras aulas, ele é essencial para garantir o sucesso e a eficiência na execução de qualquer empreendimento. Relembrando ou revisando lá sobre aquela nossa aula sobre gerenciamento de projetos, a gente viu que 26% dos projetos têm sucesso apenas, 46% têm alterações, 28% falham, né? Ou seja, não conseguem ser executados. Em termos de 89% acima do custo, até 189%. E uma média de 122% atrasado no cronograma, ou seja, 2 vezes atrasado, né? E 45% das funcionalidades não são utilizadas. Também a gente viu as top 5 razões pelo que os projetos falham: requisitos incompletos, alteração nos requisitos e especificações, falta de envolvimento dos usuários, expectativa dos clientes irreais. Por isso a gente falou em fazer as reuniões com os clientes, anotar, fazer um resumo de ata, um extrato de ata e validar junto ao cliente, ou seja, enviar para ele, dizer se é isso mesmo que ele concorda e aí seguir. E não ter mais necessidade das capacidades envolvidas. Então, diferentes métodos ao longo do tempo foram desenvolvidos, né, para a parte de gestão e controle de projeto. Na nossa disciplina, a gente viu alguns, né, como Design Thinking para software, tem o Kanban, e hoje especificamente sobre o Canvas. Então, assim, um marco na história importante foi o plano de negócios. Até alguns anos atrás, o único jeito de apresentar, o jeito aceitável de apresentar um novo projeto, um novo negócio, era através de um documento chamado Plano de Negócios. Ele era um documento extenso de ser feito, de ser realizado, com 20 páginas ou até mais, ou seja, era extenso, era gasto bastante tempo, ele era complicado de ser feito, precisava bastante estudo, mais do que uma pessoa para até mesmo escrevê-lo e depois revisá-lo para depois ser apresentado, né? Mas ele é fundamental, óbvio que ele continua sendo utilizado quando vai para a parte de buscar investidor, investimento, né, coisas desse estilo. Então ele conta de um plano operacional, de um plano financeiro, um sumário executivo falando sobre a empresa, sobre os funcionários, sobre os executivos, sobre o staff envolvido, uma análise de mercado para saber quem é você, qual é a sua empresa, onde é que ela está situada, se você conhece o mercado, e um plano de marketing, onde vai ter dizendo que se você conhece o cliente, onde é que está o teu cliente, como é que você vai atingir o teu cliente, quanto você vai gastar e investir para esse tipo de estrutura, né? Ou seja, é um documento extenso, né? Mas elas são necessárias. Então, é óbvio que depois, com os anos, outras metodologias avançaram para ser mais rápido em função da necessidade de agilidade, mas o plano de negócio continua sendo uma coisa válida e sendo necessária ser escrita. Então, o Canvas, ele foi criado por Alexander Osterwalder, né, já faz algum tempo, né, e foi ganhando força ao longo do tempo e dos anos, né. Por ele ser uma ferramenta visual em vez de um documento de texto com o plano de negócio, ele permite a gente conhecer, visualizar o negócio numa única folha, numa única página, né? É, e a eficiência dele se mostrou bastante importante, né? E ficou conhecido, e a gente usa realmente nos últimos anos, quando quer apresentar de forma rápida o negócio, se a gente conhece o nosso negócio, né?
Mas ele não substitui, o Canvas não substitui o plano de negócios, tá? Ele é a primeira etapa. Vamos falar agora sobre 5 vantagens do plano de negócio, do modelo de Canvas, né? A simplificação, né? Então, obviamente, de uma página para 20, 30 páginas, 40 páginas como modelo, como plano de negócio, é óbvio que ele vai ser mais simples. Foco, né? Foco. Ao observar os elementos chaves, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, né? Num único quadro, é possível manter o foco nos objetivos e verificar o quanto a gente conhece desse negócio que a gente quer fazer. A terceira é a facilidade de comunicação. É óbvio que nós temos 5 pessoas, e as 5 pessoas ficam vendo uma única folha, pode discutir e verificar melhor o negócio, até mesmo apresentar para investidores e todas as pessoas envolvidas no negócio, que são os stakeholders, em vez de cada um ter que ler um documento extenso de 20, 40, 50 páginas. A identificação de oportunidades, né? Então, a gente ver esse documento numa única página, a gente consegue perceber já facilmente, com a prática, outras oportunidades que podem aparecer. Flexibilidade, né? Então, ela é flexível e pode ser adaptada, ou seja, acrescentar ou retirar algum quadro que a gente vai ver mais à frente. Então, exemplos de aplicação: startups ou novas empresas de tecnologia. Todas essas empresas de tecnologia que tem hoje, como Facebook, Airbnb e tantas outras, elas começaram como uma startup, com uma ideia de uma ou mais pessoas, que começaram a desenvolver o negócio, tiveram uma ideia e apresentaram, ou no modelo, num plano de negócios, ou em um outro formato. ONG de assistência social é outra organização não governamental de assistência social, né? Sem ou com fins lucrativos, né? Pode ser utilizado o Canvas. Projeto de empreendedorismo social, é óbvio também. Então a gente vai buscar algum investimento, quer apresentar para alguém a ideia, também pode ser feito para empreendedorismo social.